O que o bebê aprende a fazer primeiro, sentar ou engatinhar? Essa é uma dúvida muito frequente entre as famílias e é por isso que nesse vídeo eu vou esclarecer de uma vez por todas essa dúvida. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O sentar e o engatinhar são grandes marcos do desenvolvimento. Mas qual será que vem primeiro? Qual eu devo incentivar? Será que existe uma ordem específica para meu bebê aprender esses movimentos? Então fica aqui comigo até o final que nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas e eu vou te falar a melhor forma do seu bebê se desenvolver. Então a primeira coisa que eu preciso falar com vocês e que eu sempre falo por aqui é que o desenvolvimento do bebê acontece em um processo de evolução e essa evolução tem uma ordem específica. Então primeiro o bebê vai conseguindo ter o controle dos músculos da cabeça, depois do pescoço, das costas e assim por diante. Então é de cima para baixo, da cabeça para os pés e do centro do corpo para as extremidades, ou seja, para as mãos. E outra coisa também muito importante que a gente precisa falar sobre a evolução desses movimentos é que primeiro o bebê ele tem um controle dos músculos para conseguir manter uma postura parada, ou seja, para o bebê ficar aqui em uma posição parada, para depois ele ter esse controle para conseguir movimentar, ou seja, ele ter esse controle dos músculos e a coordenação para tentar se movimentar naquela postura. Então, depois que eu falei isso, eu vou esclarecer para vocês essa grande dúvida: o que vem primeiro, sentar ou engatinhar? Como eu falei anteriormente, que o bebê primeiro ele consegue ficar em uma postura parado para depois ele conseguir deslocar nessa postura, então normalmente o que vem primeiro é o sentar, que é um movimento mais fácil para o bebê, porque ele está ali parado. O engatinhar é um movimento mais complexo porque exige uma coordenação do bebê. Então, além do bebê ficar nessa posição aqui de quatro apoios, ele precisa conseguir deslocar o seu corpo nessa postura. Então, ele precisa coordenar os movimentos, todos os seus músculos, para que ele consiga deslocar o corpo e assim engatinhar. Mas e se o meu bebê aprendeu a engatinhar antes de conseguir sentar? O que é que acontece? Tem algum tipo de prejuízo? Fica aqui comigo até o final que eu vou esclarecer essa dúvida. E já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o desenvolvimento do bebê. Uma outra coisa que eu preciso falar é que existem 3 tipos de sentar do bebê. Então, quando a gente fala, o bebê ele consegue engatinhar antes de sentar, é o sentar em que a gente coloca o bebê sentado e ele fica aqui sentado sem nenhum tipo de apoio, totalmente equilibrado. Esse é o sentar sozinho. Além disso, existe o sentar com o apoio, que é a gente colocar o bebê sentado aqui com o apoio da gente ou encostado em alguma superfície. Então, esse é o sentar com o apoio que normalmente vem antes. E, além disso, existe o bebê se colocar sentado, que é quando o bebê está em qualquer outra postura. Por exemplo, a gente deixa o bebê deitado e ele mesmo levanta dessa posição aqui e se coloca nessa postura sentado. Então, quando a gente fala que o bebê consegue engatinhar antes de sentar, normalmente é esse sentar que a gente coloca o bebê sentado e ele tem equilíbrio para ficar aqui sozinho. Ou então essa postura do se colocar sentado, que o bebê está aqui de bruços e ele vem e se coloca sentado e fica aqui brincando nessa postura sentada. Então eu tenho um vídeo onde eu falo mais especificamente como incentivar o bebê a conseguir sentar sozinho. Então eu vou deixar o link na descrição para você ir lá conferir. E o outro tópico que eu preciso falar com vocês é que existe um momento certo para incentivar o sentar. Então, se a gente dá para o bebê desde o início aquela liberdade para o bebê explorar os movimentos de bruços, para ele se movimentar livremente, ele vai evoluindo todos esses movimentos de bruços até conseguir ficar nessa postura do 4 apoios e aí ele se coloca sentado. Ou então ele dessa postura aqui vai e engatinha. Então, quando a gente incentiva o sentar, o bebê não tem nenhum tipo de prejuízo, porque ele tem os incentivos dos outros movimentos, ele consegue realizar os outros movimentos. Só que quando a gente pega o bebê que ainda não consegue explorar bem de bruços, não realiza movimentos de deslocar, de rolar, de explorar essa postura de bruços e coloca ele sentado, muitas vezes ele perde o interesse de realizar esses outros movimentos. Ele só quer ficar sentado, mas ele fica sentado e parado e não sabe fazer mais nada, não sabe como sair dessa posição, não sabe como se colocar nessa posição. E isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento do bebê. O bebê pode acabar não alcançando os outros marcos ou alcançando com algum tipo de atraso porque ele foi colocado sentado antes do tempo. E é por isso que existe sim um tempo certo para começar a incentivar o sentar.
E se você quiser saber o passo a passo de como ajudar no desenvolvimento do seu bebê na fase do 0 até os 24 meses, clique no link da descrição e conheça o método Desemped, que é o meu treinamento online para mamães que te ensina como ajudar seu bebê a realizar todos os movimentos desde o berço até o andar sem atrasos. E a grande dúvida, e se o meu bebê ele engatinha antes de sentar? Quer dizer que ele tem algum tipo de problema? Quer dizer que ele vai ter algum tipo de prejuízo? Então, eu vou esclarecer essa dúvida aqui. Não, o bebê ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo se ele engatinhar antes de sentar. Então, como eu falei lá no início, o bebê que tem liberdade para explorar os movimentos de bruços desde cedo, que ele é incentivado da forma certa, quando ele chega nessa fase aqui, que ele está explorando a postura do 4 apoios, ele tem dois caminhos. Ou ele aprende a se colocar sentado, e aí ele fica brincando nessa posição sentado, ou ele vai pegar e vai deslocar o corpo e engatinhar. Então, a maioria dos bebês, o que é que acontece? Ele aprende a se colocar sentado e fica aqui brincando. Ou então a gente coloca ele sentado e ele já tem equilíbrio para ficar nessa posição aqui sentado. Mas existem aqueles bebês que têm mais interesse em explorar. Assim como nós, como adultos, somos diferentes, né? Cada um tem as suas peculiaridades, o bebê também é assim. Cada bebê tem uma personalidade diferente, tem um interesse maior por determinado movimento. Então, tem bebês que vão chegar nessa fase aqui, em que ele está de 4 apoios e vai querer deslocar. E aí ele acaba aprendendo a engatinhar antes de conseguir sentar sozinho. E não tem nenhum problema, porque o bebê que consegue engatinhar, logo, chegar um momento, ele mesmo vai aprender a se colocar sentado e vai ficar aqui com total equilíbrio. Mas se o seu bebê, por acaso, já engatinha, mas ainda não consegue sentar com total equilíbrio, assista também esse vídeo.